a era do vento, a era do lobo. Então ela fala, né, que também isso vai vir junto com efeitos climáticos. Você vai ter grandes tempestades, você vai ter acontecimentos que talvez tragam a fome e que enalteçam esse comportamento violento do ser humano. Porque o ser humano tende a ignorar os sinais da natureza. A natureza avisa, e avisa de novo, e avisa de novo, e aí o ser humano não obedece. Ele acha que nunca vai acontecer com ele. Sim. Aí vem terremoto, vem tsunami, vem pandemia, vem vulcão. Só que a natureza não fez isso do dia para a noite. Exatamente. Eu acho interessante que o primeiro sinal de tudo aí que ela fala é a maldade, que começa a transbordar no ser humano. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem esses cataclismas, mas as pessoas são unidas, elas sobrevivem. Sim. Nós não vimos aí durante a pandemia vários países que nunca conseguiam sentar numa mesa para discutir, tendo que trabalharem juntos para descobrir a cura para a doença? Foi um feito inédito. Mostra que pode existir diplomacia, se as pessoas quiserem. Se elas colocarem de lado o desejo pelo dinheiro. Sim. E sempre foi assim, a espécie humana ela sempre teve que conviver com doenças, lá no primórdios com animais, e sempre foi como seria, o apoio, a cooperação que permitiu que a gente continuasse, né, o trabalho em grupo. E aí ela está mostrando, olha, o primeiro sinalzinho do Ragnarok, no final dos tempos, é a maldade tomando conta do ser humano, né? Nenhum homem terá misericórdia com o outro. Muito e aí ela bom. prossegue, né, falando exatamente, né, sobre coisas relacionadas à própria natureza, né? Ela fala, né, os filhos de Mimir é um dos nomes para os mares. Os mares? Uhum. As águas, é isso? Os mares? Que ele é o deus do poço. Certo. Não são filhos literais, é um jeito de você falar, né? Como ele vive no poço e controla as águas, ela fala, né? E como ele vive num poço, muito provavelmente é que ela está falando dos geysers. Sim. Aqueles jatos de água, é isso? De água quente, que quando eles são muito intensos, eles chegam a rachar a terra. Então ela fala, né? Porque esse é um sinal de que você tem vulcões em atividade. Ela tá explicando os sinais que ela fala, ó. Prestem atenção que nada vai acontecer do dia para a noite. Você vai ter vários sinais e o problema vai acontecendo. Né? Ela fala, né? A Yggdrasil treme o freixo erguido. A antiga árvore grita. Então ela está falando sobre a terra tremer. Porque se você tem atividade vulcânica, tem terremoto. Todos se amedrontam no caminho para Hel. Quando aqueles que são da tribo de Surtur os engolem. Ela está falando de uma erupção vulcânica numa escala global. Sim. Então ela está falando, né? Começa com o quê? Com os geysers explodindo de forma anormal, a terra tremendo. Né? Quem são os membros da tribo de Surtur? Surtur, ele vive no núcleo da Terra. É um Tanto que eles são chamados de gigantes do fogo, que eles saem dos vulcões. Tem inclusive um vulcão na Islândia gigantesco chamado Surtur. E esses vulcões, quando eles entram em erupção, esses gigantes, tem que parar os voos na Europa, porque não tem teto mais em aeroporto, fica tudo escuro, né? Sim, não, e detalhe, nem precisa ser muita atividade, basta ele começar a se mover, qualquer atividade vulcânica que você tenha, a quantidade de enxofre no céu já impede você de voar e de navegar também. Certo. Ela estava ali se referindo a esses gigantes, esses vulcões gigantes, que alguns estão adormecidos ali no norte da Europa, né? E que eles sabem que não vão ficar dormentes para sempre, porque já houveram momentos no passado, na história da humanidade, que o ser humano pagou para ver se o vulcão estava dormindo mesmo. Civilizações inteiras foram arrastadas a quilômetros de distância. A gente tem, por exemplo, Pompeia. E eles acreditaram que, com o conhecimento que eles tinham, que eles estavam longe o suficiente do vulcão. Só que eles não sabiam a ideia da profundidade. Porque o que a gente vê do vulcão não é só tampa. O vulcão mesmo está embaixo da Terra.
Então, às vezes, o diâmetro dele pode ser 50 vezes o tamanho da boca. Está me lembrando também aquele parque americano Yellowstone, né? Que parece que tem um vulcão gigantesco ali, alguma coisa gigantesca que pode causar um terremoto, sei lá, uma catástrofe muito grande e pode escurecer o planeta também. Sim, o Fuji. O Fuji é uma preocupação constante para os japoneses, por exemplo. E não só para os japoneses, mas para metade da China. Constantemente, o governo do Japão e da China trabalham juntos. Uma coisa que é raríssima, porque eles têm várias Sim. divergências, mas para o monitoramento do Fuji. Que é o que a Volvo está falando. Se vocês não cooperarem, morre todo mundo. Porque o vulcão não vai falar assim, ah, esse aqui é meu vizinho, esse não é. Não. Tudo que tiver no caminho dele é destruído.